três mandatos. Eu É aqui facto. queria-lhe colocar uma questão que para mim é basilar em todo o nosso sistema representativo. Quando analisamos os órgãos de poder local, as câmaras municipais e as assembleias municipais, constatamos, portanto, que o Poder Executivo tem uma série de assessores em gabinetes dos vereadores, em gabinetes da Presidência, em gabinetes. Isto, feitas as contas, são milhões. Acontece que quem fiscaliza esse órgão é a Assembleia Municipal. E acontece esta incongruência. Uma Assembleia Municipal, por acaso noutros sítios não funciona assim, posso dar o exemplo de Loures. Em Loures, a Assembleia Municipal, os deputados e as bancadas têm pessoal auxiliar, chamem-lhe assessor, chamem-lhe outra coisa qualquer, mas tem alguém que os ajuda no seu trabalho. E o que eu acho que é paradoxal nisto é que o órgão que fiscaliza não tem meios para fiscalizar. Portanto, assiste-se a um conjunto de deputados que ali estão, alguns, como têm no partido vereadores, têm acesso a uma determinada informação e podem trabalhar, ou alguém que a trabalhe para eles. Mas muitas das bancadas, como acontece em Odivelas, não têm. Em Loures têm. O partido é o mesmo que está à frente. O partido em Loures e em Odivelas em Loures é o Partido Socialista, em Odivelas é o PS. Mas em Odivelas não há essa abertura para que quem fiscaliza tenha meios para fiscalizar. O que é que se lhe oferece dizer sobre isto? António, como calcula, essa decisão política do Executivo Municipal não é ingênua. Ou seja, não interessa ao Executivo Municipal dar meios à oposição para fiscalizar a sua atividade municipal ou a falta dela. Portanto, não é do interesse de quem gera o município, neste caso do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, dar meios para fiscalizar melhor, com mais transparência e mais afincadamente e com maior grau de informação, como referiu, facultar, através de recursos humanos, estes meios à oposição. Eu devo-lhe dizer que estou à vontade com este tema. Eu nunca reivindiquei um prestador de serviços, porque é assim, o regime jurídico é este, é prestador de serviços por avença, à Câmara Municipal que fosse. Eu sempre fui daqueles deputados que achei que fui eleito para executar o meu trabalho e que estou completamente disponível para o fazer o melhor que sei, o melhor que posso, apesar dos fracos meios humanos que me são oferecidos por a parte do Executivo Municipal. Mas também quero dar esta nota. A Assembleia Municipal tem um orçamento próprio. A Câmara Municipal tem um orçamento e a Assembleia Municipal tem um orçamento próprio, que é o dinheiro que a Câmara lhe dá. E, portanto, como compreende, o orçamento da Assembleia Municipal, que é infinitamente menor do que o da Câmara Municipal, provavelmente não permitiria ter assessores, como disse, ou prestadores de serviço de assessoria, porque a Câmara Municipal também não dá à Assembleia Municipal. Aliás, repare, nós somos das poucas Assembleias Municipais que não temos sequer gabinetes de trabalho. Os deputados municipais, quando querem reunir e ouvir os munícipes, têm que os chamar aos seus locais de trabalho, Num café? ou num café, ou então pedir a sala de reuniões nos espaços do Conselho de Odivelas, que está recorrentemente ocupada por reuniões de trabalho dos vereadores. Não, de reuniões de trabalho dos vereadores, com associações da sociedade civil e por aí fora. E mais uma vez, em Loures, e eu comparo o que é comparável, porque em Loures é o Partido Socialista que está à frente da Câmara, existem gabinetes. Cada partido, cada bancada, tem um gabinete no resto de chão do edifício e a sala da Assembleia, do plenário, em cima. Eu conheço perfeitamente. Pronto, mas para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ouvir, sim. perceber que isto nem é uma questão de partido, é uma questão de pessoas. E quando se opta por não dar os meios a quem fiscaliza, alguma coisa vai mal no reino da Dinamarca. Eu conheço bem essa realidade porque quando o CDS Loures era mais ativo, eu tive a oportunidade, a convite da então Presidente Lisete do Carmo. Lisete do Carmo, ir à Assembleia Municipal, a deputada municipal de Loures, e de facto ver a dinâmica, como é que funcionava. Cheguei a estar no gabinete de trabalho do CDS, como eleito municipal, e na altura também só tinha um eleito, tal e qual como Odivelas, portanto a situação é completamente análoga. Mas devo dizer o seguinte, eu não faço melhor ou pior o meu trabalho por ter um assessor. Faço mais ou menos trabalho.
Mas é preciso Essa que é as a pessoas lá em realidade, casa essa é a tenham realidade. consciência. Lá em Podia casa, fazer mais, apesar de ser o deputado que tem mais moções e requerimentos feitos à Câmara, mais do que a oposição toda junta, podia fazer ainda mais. Agora, com os meios que me oferecem, pois, mas as pessoas lá em casa não têm consciência disso, não é? Não têm claro. consciência de que os deputados, a esmagadora maioria, pelo menos os da oposição, trabalham. Uhum. É depois do trabalho, e muitas vezes têm que pedir dispensa do trabalho, com as consequências que isso claro, acarreta, claro. para fazerem o seu trabalho. Sim. E não Muitas vezes é só na Assembleia. madrugada dentro. Pois, e muitas vezes não é só a Assembleia, as pessoas não têm noção disso. Há as comissões. Há uma comissão com um assunto, há várias comissões. Sim, a Comissão de Educação, Juventude e Desporto, a Comissão de Planeamento, Ordenamento e Território, N. a Comissão de Coesão Social e Saúde, Onde os são só quatro, deputados têm que ir. e a Comissão de Assuntos Económicos e Mais uma Financeiros. vez a diferença. Em Loures há 7 comissões e mais. Em cada comissão há um partido diferente. A Dividiram. coordenar. A coordenar. Pois, isso Como parece coordenador, bem. como coordenador, e há uma diferença abissal. Eu gostava que as pessoas, mesmo aquelas que votam PS ou votam no Partido Socialista, que são coisas diferentes, tivessem a consciência e fossem comparar o que se faz em Loures e o que se faz em Odivelas. Porque aqui o que está em causa é realmente a democracia. Ou se leva a democracia para o terreno ou não se leva. Pois, olha, coloca-me numa posição delicada, porque a Presidente da Assembleia Municipal de Loures é a antiga Presidente da Câmara Municipal de Odivelas e, portanto, quer dizer, são dois socialistas, Miguel Cabrita e Susana Amador, e, portanto, tem algumas... E os presidentes da Câmara também são os dois socialistas? Também, mas eu, pronto, falando do meu órgão, que é o órgão do que eu faço parte, só para não confundir mais as pessoas, porque as pessoas insistentemente muitas vezes confundem a Câmara Municipal com a Assembleia Municipal, Pois. e eu quero deixar essa São marca funções diferentes. perfeitamente nítida. E, portanto, na verdade, o que acontece é que são duas lideranças diferentes da Assembleia Municipal. Eu vejo com muito bons olhos alguns projetos da Presidente Susana Amador, a Assembleia Municipal Jovem. Agora vamos dinamizar a Assembleia Municipal Jovem de Odivelas por meu impulso. Eu insistentemente estive a pressionar o Presidente da Assembleia Municipal para dinamizar e para organizarmos nós próprios uma Assembleia Municipal Jovem, e vamos fazê-los agora nos 50 anos do 25 de Abril, que me parece bem. Mas de facto foram 2 anos nisto. Em 3 de mandato, até agora foram 2 anos nisto. Não resisto a fazer-lhe uma pergunta. Em Loures já se criou um grupo de trabalho para celebrar o 25 de Novembro, em Odivelas? Não. Aliás, eu apresentei uma moção de comemoração todos os anos. Tenho apresentado uma moção de comemoração. Só isto. A moção é esta. É uma sessão de comemoração de uma sessão solene do 25 de novembro de 1975, nos iguais termos, ou nos termos equivalentes, ao aniversário anual da data da Revolução, do 25 de Abril de 74. E, na verdade, isso foi chumbado. Todas as vezes que... Mas, repare, não se livram de eu apresentar novamente este ano. Mas nos últimos 3 anos foram todas chumbadas, com manifestação, aliás, até composição da mesa também relativamente a esse tema, contra, naturalmente. Pois. E o PSD em Odivelas, como é que votou essa moção do 25 de novembro? Olha, eu tenho ideia, se não me falha a memória, que votou a favor. Da sessão É que em Loures absteve-se. Não, mas em Odivelas votou a favor. E o deputado do Tenho PSD... quase a certeza que votou a favor. O deputado do PSD disse que se voltassem a trazer mais alguma vez essa moção de comemoração, votavam contra. Pois, olha, isso é um problema de Loures, não me leva a mal, até porque vou-lhe dizer o seguinte... Eu estava a fazer aqui... Eu não tenho memória... As diferenças entre Odivelas e Loures são gritantes. Não, pois, mas eu não tenho memória e vou-lhe dizer isto com toda a franqueza. Eu nunca votei contra uma moção do PSD. Não é por nada, é porque, de facto, nós somos partidos que temos a mesma análise do ponto de vista institucional e do ponto de vista político. Quer dizer, seria gritante que eu votasse contra uma moção do PSD naquilo que diz respeito à base doutrinária do PSD face ao CDS, porque nós somos partidos que, não sendo iguais, somos próximos. Não somos equivalentes, não somos sucedâneos, mas somos próximos. Portanto, eu nunca votei contra uma moção do PSD, isso posso lhe dizer, e eu tenho ideia, e 99% de certeza, só para não dizer que 100%, que o PSD nunca o fez relativamente ao CDS. Isso, portanto, é uma diferença e denota bem as boas relações. Há um entendimento, sim, institucionais que é temos. notório que há. Sim. Vamos ver se nas próximas eleições autárquicas isso dura e se solidifica e traz... Tem aqui um exemplo muito em concreto. A criação da Polícia Municipal em Odivelas foi uma proposta do CDS logo no primeiro ano de mandato, em que o PSD votou ao lado
do CDS, e quem votou contra foi o Chega, o PS, a CDU e o Bloco de Esquerda. Portanto, é tal coligação. Mais uma diferença de Mais uma Odivelas. diferença. É uma grande coligação negativa que existe em Loures, que existe em Odivelas, que em Loures aparentemente é diferente, mas em que É o contrário. a Geringonça e o Chega votam do mesmo lado. Em Loures, aliás, em Loures há a Polícia Municipal, algumas pessoas, Sim, e bem. algumas pessoas em Odivelas eram contra porque diziam que era só para caçar multas, a Câmara. Pois. Arranjou maneira de criar o departamento que está a passar multas. Não é preciso Polícia Municipal para passar multas. Pois. Mas E nós também temos a Divisão de Fiscalização Exato. Municipal. Portanto, em Loures existe Polícia Municipal, existe trabalho e Funciona está demonstrado que economicamente é bom para os municípios e bom para a Câmara e para os cofres da Câmara. Agora, o Chega, por exemplo, em Loures votou a favor, Pois, e aqui votou contra. Pois. O PS, não há maior entusiasta da Polícia Municipal do que o PS, e o PSD também. Em Loures. É quem Odivelas votou contra. É que eu um dia gostava que as pessoas começassem... Dizendo, aliás, o argumento foi uma duplicidade de funções e tarefas, porque já existe a divisão de fiscalização municipal e não há necessidade de haver a criação de uma polícia municipal, porque já existe uma divisão de fiscalização municipal. Lembra-me aquela história da pessoa que vai em contramão na autoestrada e acha que os outros vão todos mal e ele é que vai No bem. entanto, deixe-me só fazer esta alerta. No entanto, a Divisão de Fiscalização Municipal tem viaturas municipais atribuídas, deve utilizá-las, se não me falha a memória, são cerca de 15, atribuídas às quadras de polícia. Como sabe, PSP, Pontinha e Canessas... Pontinha está encerrada durante 6 meses? Para obras. Mas essas quadras têm problemas de não ter carros operacionais. Portanto, nós temos uma Divisão de Fiscalização Municipal que tem mais viaturas municipais do que as quadras todas juntas. João Pedro, queria-lhe fazer uma pergunta. Temos falado sobre o trabalho autárquico na Assembleia. Quando as pessoas, eu sei que as pessoas na rua o abordam, quais são as questões que mais lhe chegam de uma forma pessoal, porque uma coisa é estar na Assembleia, outra é ir passar na rua e ser abordado pela população. Essa questão é muito bem colocada porque acontece muitas vezes. Eu, na verdade, tenho tentado ser um deputado municipal próximo, presente. Vou aos locais, convidam-me, eu vou, portanto, disponível. Aliás, o meu contacto está no site da Assembleia Municipal, o meu contacto telemóvel. Naturalmente não é o meu particular, mas é o meu contacto institucional, de deputado municipal. Está o meu contacto... Temos a ver ali o seu trabalho na Assembleia. Está o meu contacto telemóvel presente e há um e-mail também que está disponível, que é joão.galhofo@cdsodivelas.pt, em que todos os munícipes me podem contactar e podem enviar um e-mail e revelar o seu problema. Portanto, e eu respondo aos e-mails todos. Isso, não tenho nenhum e-mail para responder. Pode repetir o e-mail, mais pausadamente? É joão.galhofo@cdsodivelas.pt. Independentemente disso, dizer o seguinte. Principais preocupações, respondendo à sua questão, dos municípios. A recolha dos resíduos sólidos, Chimar. É um problema insistente em Odivelas. Eu recebo muitas Os resíduos e a água ou só mais os resíduos? Olha, por exemplo, no dia de ontem foi a falta de água, porque houve uma ruptura aqui na zona dos Pedernais e da Ramada, e portanto na freguesia da União de Freguesias Ramada e Canessas, e portanto também foi ruptura de água. Mas o mais é a recolha de resíduos sólidos e de monos. E acontece muito na zona do Pomarinho, por aí fora, sinalizados esses problemas estão. Portanto, dificuldades na recolha de resíduos sólidos. Um tema que é candente, que não é local, é nacional, mas que tem que ser resolvido em Odivelas, que é o problema da habitação. Neste momento a Câmara Municipal está a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai fazer um novo edifício municipal no Casal de Chapim, porque não consegue já, apesar de todos os imóveis que já tem adquirido, privados, para atribuição de habitação social aos municípios com mais elevadas carências económicas em Odivelas, aos agregados familiares, já não é suficiente. Tem que construir. Já está prevista na Carta Municipal de Habitação cooperativas de construção com privados, porque se assim não for, não é possível responder às carências de habitação. Eu quero dar a impressão destes números. Nós tivemos um aumento de, eu vou utilizar a expressão estrangeiros, mas para ser mais correto, migrantes, se quiser, com estatuto legal de residente, houve um aumento de 62%. Nós temos neste momento 24 mil estrangeiros a residir em Odivelas. A residir ou também está a contar com aqueles que dormem embaixo da ponte? 102. Temos neste momento também 102 pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto,
Pegamos nestes 24 mil... A Câmara continua a negar que existem sem-abrigo em Agora Odivelas? já não. Agora é uma evidência que já entra pelos olhos adentro. Sim. Eu tenho respostas da parte da variação que tem este pelouro, muito, muito objetivas, a dizer, sim senhor, existem pessoas em situação de sem-abrigo, porque eu próprio tive esse trabalho de ver os relatórios nacionais das pessoas em situação de sem-abrigo e Odivelas estava sinalizada. Portanto, nós tínhamos cerca de 165 pessoas em situação de sem-abrigo em 2021. Temos neste momento cerca de 102 pessoas em situação de sem-abrigo em Odivelas. Salvo erro, não quero errar, mas 89 dessas pessoas são pessoas do Indostão. Portanto, essas pessoas estão a viver na rua, objetivamente. Portanto, é um problema conjunto, que é temos que resolver o problema da habitação, que não é fácil, mas na perspectiva em que a Câmara, neste momento, para além de adquirir imóveis, está a começar a construir imóveis, porque não há oferta de habitação, não se constrói, deixou de se construir em Odivelas, também porque não há área, não há terrenos, não é? É tudo em altura. Aquele edifício da Quinta das Pretas que estava com tijolo, estava completamente blindado. Esse edifício já está ao serviço da Câmara, da Habitação Social. O que é que foi feito disso? Mas esse edifício, o que é que era antigamente? Não sei. Eu quando dei por ele estava com tijolo bloqueado todo, as janelas e portas. Não sei o que é que foi Não feito sei, disso. mas Disso olha, estava... mais uma ideia de um requerimento que posso fazer ao Presidente de Câmara e obter resposta, porque agora até me ter respondido. Mas isto para dizer o seguinte, neste momento, para além do problema da habitação, Questões. que assim, nós temos que ter noção de que... Vamos ter que começar a aproximar-nos do fim, Sim, João Pedro Galhão. Odivelas é muito sui generis. Nós temos cerca de 18 mil pessoas que, em agregados domésticos, unititulados, decidiram viver sozinhos. Ou seja, temos cerca de 18 mil pessoas que dizem eu não quero viver com mais ninguém, quero viver sozinho, não quero constituir família, não quero ter filhos. Portanto, eu percebo, direito à propriedade privada, liberdade contratual, não é? E as pessoas têm naturalmente direito a ser proprietários exclusivos do seu imóvel, mas habitam uma fração inteira para viver uma pessoa. Sim. A mesma situação com os idosos. Quer dizer, os filhos e os netos saem de casa e as casas continuam com a mesma área, porque não diminuem, 4 e 5 e ficam divisões. desocupadas. E depois não se constrói. Portanto, temos aqui um problema efetivamente para construir, só para dar nota que, e você sabe que eu sou muito sensível ao tema das famílias, Sim. nós somos dos concelhos que têm mais baixo número de pessoas por agregado familiar. São cerca de 2,4 pessoas E aquela por solução agregado de familiar. trazer jovens para junto das pessoas mais idosas e promover aí uma certa... Eu tenho uma promessa da parte da senhora vereadora da Habitação e até ao final do mandato obrigou-se, vinculou-se a dar-me boas notícias relativamente a isso e eu já disse que vou cobrar, que vai-se implementar soluções de co-housing em Odivelas, ou seja, pessoas jovens, Por exemplo, estudantes, que vão viver com idosos em Odivelas e com isso mitigar este problema, porque nós temos dois problemas. Os idosos vivem sozinhos em casas muito grandes e os jovens querem casas e não têm como E os aceder idosos a até elas. podem ter mais algum rendimento, porque Sem dúvida. os idosos Rendas têm pensões acessíveis. baixas. Isto tudo a rendas acessíveis. Mas os idosos têm pensões muito De baixas. acordo. Continuamos em Portugal a ter reformas de 350 euros, quando se considera que o mínimo para viver são 800 e... Mas garanto-lhe que é um tema que não vou largar até ao final do mandato. Outras questões, Tenho abordado isso. outras questões que lhe pedem uma resposta, que lhe pedem para interceder junto do poder local, para além da habitação. Sim, olha. Mas temos que, volto a repetir. Muito rapidamente. Isto é um problema transversal e eu não consigo perceber mesmo porque é que a Câmara Municipal não tem vontade política em resolver. Que é, as pessoas estão muito desinformadas quanto à possibilidade da sua participação cívica nos órgãos da Assembleia Municipal. As pessoas não sabem que podem intervir no período do público. Só basta enviar um e-mail ou basta inscreverem-se no dia anterior, não é? No dia anterior e participar nas Assembleias Municipais. E pôr questões diretas ao Presidente da Câmara. E pôr questões diretas ao Presidente da Câmara. As pessoas não sabem que tem no site da Assembleia Municipal... Aliás, há pessoas que nem sequer sabem que a Assembleia Municipal tem um site. Já agora é am-odivelas.pt. É o site da Assembleia Municipal. As pessoas não sabem que podem falar diretamente com os seus eleitos e com os seus deputados, com os seus representantes. Os meus contactos estão lá, disponíveis, podem falar diretamente com os deputados municipais, porque nós fomos eleitos por essas pessoas e que podem pedir audiências ou que nos podem convidar as instituições a ir visitar e conhecer os problemas. Portanto, não sabem, desconhecem completamente isso. E depois outra coisa, e eu predisponho-me a isto, que é os eleitos municipais
tem que fazer também o balanço do ponto de vista da transparência com os seus eleitos. E, portanto, se os deputados municipais se predispuserem, todos eles, eu estou à vontade para o efeito, em prestar contas do seu balanço, as pessoas têm direito a saber o que é que os deputados municipais estão a fazer na sua Assembleia Municipal. E eu estou muito à vontade, porque eu tenho o relatório daquilo que fiz durante estes 3 anos. E até já fiz aqui uma apreciação preliminar dos cerca de 200 do trabalho documentos. desenvolvido, sim. Tenho um dossiê inteirinho em que está todos os documentos que fiz. João Pedro, Para consulta, para quem quiser consultar. queria colocar-lhe uma última pergunta. E como tem trabalhado este tempo todo, tem uma noção muito exata do que eu lhe vou perguntar. A democracia representativa, neste caso, a democracia em Odivelas, tal como é exercida pelos representantes do poder local, existe ou a maioria absoluta que o PS tem em Odivelas condiciona esse exercício da democracia? Olha, eu vou ser muito liminar. A democracia fica mais fraca sempre que existe uma maioria absoluta. Seja em que órgão for. Seja em que órgão for, seja de que partido for. E eu explico porquê. Porque, na verdade, não há ninguém que esteja suportado, nenhum partido que esteja suportado numa maioria absoluta, que consiga ter o comportamento de cordialidade institucional, de bom senso político, de chamar os partidos da oposição e dizer assim, nós temos uma maioria absoluta, Mas queremos ouvir. mas apesar de tudo queremos ouvir as vossas propostas. E o mais estranho disto tudo, é que só posso falar pelo meu partido, que é esse a que presido, é que o CDS, todos os anos, vai às reuniões de Estatuto de Direito da Oposição apresentar propostas novas. Já somámos mais de 80 e posso adiantar já, este ano vão ser 100. Portanto, apesar de haver propostas novas para o Executivo Municipal, eu sinto que as próprias reuniões de Estatuto de Direito da Oposição são pro forma. Eu vou lá, reúno, falo. Até lhe digo mais, o Presidente de Câmara nem está ao trabalho de ir às reuniões de Estatuto de Direito da Oposição. As pessoas manda não um sabem vereador, manda um vereador e nós reunimos com o vereador ou com o vice-presidente. Coisa que, aliás, o ano passado eu estive para não reunir. Porque considerei, o ano passado, não, há 2 anos, que o ano passado não era presidente. Há 2 anos, achei que era uma descortesia institucional. Falta de respeito, sim. Eu não mando um vogal da Conselhia de Odivelas reunir com o Sr. Presidente de Câmara. Claro. Vou eu. E, portanto, eu acho que há um mentor-se na democracia quando um partido lidera um órgão municipal, suportado numa Assembleia Municipal, porque acha que não tem que prestar contas. Acha que está acima da... Completamente. E mais grave, há uma confusão entre a bancada do maior partido com o partido que governa a Câmara Municipal. Sim, uma confusão. Porque passa a ser uma claque. A bancada do Mas maior isso também partido acontece na Assembleia da Municipal República. Isso também acontece. Pois, mas não devia ser assim. Pois. Podem dar contributos, podem apresentar propostas. Eu não tenho em memória nenhuma proposta da bancada do PS Isso agora dava para resolver um problema. Dava outro programa. A bancada do PS na Assembleia Municipal dava outro programa. São votos de louvor, são votos de pesar. Sim. Ao Executivo. Trabalho desenvolvido... Zero. Eu disse há pouco que era a última pergunta, mas esta é mesmo a última e pedi-lhe uma resposta curta. Telegráfica. Telegráfica não será bem. Já não temos o código de Morse, mas Odivelas está a transformar-se em termos urbanos, em termos urbanísticos. Há, em várias zonas do concelho, muita gente nova. Eu sei que só conta os votos quando aqui se coloca o domicílio fiscal, mas acha que há possibilidade da maioria absoluta do PS estar em causa nas próximas autárquicas? Acho. E tive que pensar 3 segundos nisto, nesta resposta, e explico-lhe porquê. Porque, de facto, as conjunturas concelhias são fortemente influenciadas pelas conjunturas nacionais. E hoje nós temos um governo de centro-direita. Um governo da Aliança Democrática entre PSD e CDS. E, portanto, há uma diferença face àquilo que aconteceu em 2021, em que Hugo Martins foi eleito também a reboque, com a ajuda de António Costa. Hoje toda a gente consegue perceber que o maior ativo do Partido Socialista durante muitos anos foi António Costa. E, portanto, no meu entendimento, foi eleito a reboque de António Costa. Isso não lhe vai valer em 2025. Pronto. Como diria alguém, até o Rato Mica ganhava. Não é? Essa é a primeira nota. A segunda nota é que eu acho, sinceramente, que havendo mais partidos à direita que ocupam mais espaço político do centro-direita para a direita, e não é que há partidos de direita que até à esquerda vão buscar votos, nessa medida esse espaço fica ocupado. E, portanto, o PS, no meu entendimento, perderá
a maioria absoluta em Odivelas, nem que seja à custa do desaparecimento do vereador do PCP. Estamos de acordo. Também penso a mesma coisa e já o escrevi. Bem, chegamos ao fim desta entrevista, que eu penso que terá sido elucidativa, pelo menos para quem ouviu do princípio ao fim. Tocámos aqui em vários pontos que são essenciais, são nucleares. Esperemos que noutra oportunidade tenhamos espaço e tempo para falar sobre outros temas que agora não foi oportuno, nem havia tempo. Muito obrigado, Muito bem. João Pedro Galhofa. Obrigado eu e até à próxima. Obrigado. Obrigado.